Olá, gente. Olá, gente. Olá, abençoados e abençoadas. Mais uma vez retornando aqui. Vou continuar a mensagem, a palavra. Mas agora eu quero com vocês meditar. É claro que eu estou com a Bíblia aqui em mãos, ok? Estou com a Bíblia aqui em mãos, a carta magna de Deus a nós. E eu quero meditar um pouquinho com você. Vai ser rápido agora, viu? Vai ser rápido. Eu quero apenas que você participe e desde já eu agradeço aí a sua participação, tá bom? Então, o texto bíblico que eu vou ler agora para vocês está em Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 3, versículos de número 15. O texto diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Meus queridos, esse texto registrado aqui no livro de Eclesiastes, de Salomão, de fato, é um texto bastante interessante que quase a gente não passa por ele. A gente passa por vários textos, lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, né? E tem versículos que a gente lê e não percebe. Depois a gente encontra e a gente diz: meu Deus, eu passei por esse versículo e não dê assim muito, vamos dizer, muita atenção, mas no entanto quando você para, você absorve algumas coisas importantes. E eu quero falar para você, passar para você aqui, dentro desse texto, ora registrado e lido, sobre quatro coisas que não voltam mais, certo? Eu queria que você segurasse esta reflexão, tá bom? 4 coisas que não voltam mais. Tem muitas coisas que não voltam, né? Tem impérios durante a história do cristianismo ou durante a história da sociedade que os impérios eles ruíram, não voltaram. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o Império Persa, o Império Babilônico, o Império Romano, o Império Egípcio, né? Então, cada período desse aí foram períodos históricos, hoje a gente conhece através da história, mas no entanto não tem nenhum efeito. Foram impérios que de fato sumiram no mapa, sumiram no ar, né? E tudo passa, muitas vezes passa e não volta. Os governos passam e não voltam, né? As pessoas que partem desta vida para outra, uma vez sendo sepultadas lá no sepulcro, né, elas não voltam, elas não retornam. É claro que a luz da Bíblia tem a promessa de um dia, novo céu e nova terra. Aí entra a questão da escatologia bíblica, aí é outro assunto, né? Mas, no entanto, no campo físico que nós estamos tratando aqui, de fato, não volta. E eu quero falar aqui para vocês sobre quatro coisas interessantes que jamais voltam, tá bom? Ok? Então, a primeira coisa interessante que a gente aprende aqui dentro desse texto que não volta é exatamente o que, pastor? Em primeiro lugar, o vento, certo? O vento. O Salmo 78, o salmista, o Salmo 78, versículo 39, diz assim: lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Então o vento ele não volta. Ele pode até circular. O Senhor Jesus dissera lá em João no capítulo 3 que o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então o vento de fato aqui ele não volta. O mesmo vento, viu? O mesmo vento que soprou, ele não volta mais ao mesmo lugar. Entenda isso. Pois sopra para onde quer, conforme o versículo que eu citei em João capítulo 3, versículo 8. Né? Mesmo que continue ventando, o ar que passou não é mais o mesmo, não é o mesmo. Ok, gente? Então, uma das coisas que não volta, coloque isso, viu, no seu coração. Em primeiro lugar, é o vento. Eu poderia aqui me estender mais um pouco acerca do vento, mas apenas uma reflexão rápida, viu? Então, anote, tome nota. Primeira coisa
que não volta mais. Em primeiro lugar, o vento. Viu? Em segundo lugar, pastor, o que é que não volta? Né? Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A segunda coisa que não volta é o tempo. Primeiro, na nossa reflexão aqui, é o vento. Né? O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Ok? A segunda coisa que não volta é o tempo. Salomão está registrando aqui: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, o tempo que se passou não voltará a acontecer novamente. Nunca mais. Mesmo que os dias sejam parecidos, né? Não serão iguais. Então, a importância, meu querido, minha querida, de você, da minha pessoa, de nós, aproveitarmos o tempo que Deus nos dá. Será que você tem sido uma verdadeira administradora, um verdadeiro administrador do tempo? Você sabia que Deus vai nos chamar à prestação de conta do tempo que nós ou aproveitamos ou não aproveitamos? Tem pessoas que perdem tempo com tudo, né? Tem pessoas que, em vez de aproveitar o tempo, porque o tempo, alguém já falou, já se expressou, alguém já citou que o tempo é ouro, né? Então nós temos que aproveitar o tempo. Você tem aproveitado o seu tempo? Ou você está perdendo tempo? Perdendo tempo com coisas efêmeras, perdendo tempo com coisas passageiras, perdendo tempo que não traz edificação, né? Tem gente que perde tempo com tudo. Outras pessoas diriam assim: eu queria ter tempo. Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar o seguinte: Deus colocou em nossas mãos 24 horas, certo? 8 horas você trabalha. Vamos supor que 8 horas você dorme. E 8 horas você faz o quê? 8, 16, 8, 24. Então, 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme, descansa, e 8 horas você faz o quê? Reflita, está na hora de você administrar o teu tempo, viu? Porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem pessoas que perdem muito tempo. E o tempo voa. Eu poderia falar aqui muito sobre o tempo, né? O tempo voa. Então aproveita o teu tempo. Aproveita o tempo. Seja um verdadeiro administrador do teu tempo. Não perca tempo com coisas efêmeras, passageiras, com amizades que não traz edificação. Não perca tempo com fofoqueiro. Não perca tempo com gente falsa. Não perca tempo com gente que tem a cabeça, né, de camarão. Certo? Não perca tempo com esse tipo de gente. Aproveita o tempo, anda com alguém que tem estrutura. A Bíblia diz que aquele que anda com sábio será mais sábio, aprenderá a ser sábio. Né? Tem gente que só anda com peça ruim. Pelo amor de Deus, vamos andar com gente que, na verdade, deixe exemplo de vida e que você possa aprender. Né? É muito importante. Não perca seu tempo, tá bom? A terceira coisa que não volta, e nós temos que ter bastante cuidado, né? Para a gente segurar, o que é, pastor? É a palavra, aquilo que nós proferimos, não volta, viu? Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha, a terceira coisa que não volta é a palavra. Aqui está tratando da palavra do Senhor, que não volta vazia, né? Não volta. Pastor, e a palavra quando eu solto? Quando alguém solta uma palavra sobre mim, seja de bênção ou de maldição, é aí que nós temos que vigiar.
Porque de uma mesma fonte, Tiago disse, meus irmãos, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo, certo? Ou a fonte, ela produz água doce ou água salgada. Então, as suas palavras, ela tem que ser medida. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós proferimos. Muitas das vezes as palavras, né, elas matam, elas ferem. Então tenha cuidado naquilo que você diz, naquilo que você fala. É bom você repensar, repensar 10 vezes antes de proferir. E só falar na hora certa, no tempo certo, viu? Para que as tuas palavras não venham causar prejuízos. Uma vez causando, para consertar é meio complicado, viu? Então, uma vez que você solta a sua palavra, ela não volta mais, tá certo? Ela não volta mais. Então, vigiemos com as nossas palavras, vigiemos com a nossa língua, tá certo? A língua, ela pode ser uma ferramenta de bênção, mas também ela pode ser uma ferramenta de maldição, viu? Mas Deus, ele te levantou para você ser uma plataforma de bênção. Aquilo que você falar, aquilo que você profetizar, viu? Deus até lá em cima, ele assina embaixo. Quando Elias falou para Acabe, né? Vive o Senhor, vive a tua alma. Né? Quando Acabe chega para Elias, enfim, e Elias chega para Acabe, os dois se encontram. Elias diz assim, nesses anos não haverá chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Profeta falando, né? Então ele proferiu ali uma palavra diretiva. Então, Deus, ele quer que nós falemos, né? Não coisas para agradar o ego daquele que vive uma vida de desmantelo, mas Deus, ele quer que nós falemos a sua palavra e na hora certa e no momento certo. Então a palavra, ela não volta, viu? Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uma palavra dita nunca mais poderá voltar para dentro da pessoa que proferiu, para a pessoa que falou. Mesmo que repita a mesma palavra, não será a mesma coisa, certo? Então, tenhamos cautela, tenhamos cuidado, viu? Vigilância, porque uma vez você emitindo a palavra, soltando a fala, soltando a palavra, ela não voltará mais. Por mais que você queira remendar, não vai dar certo. Então, cuidado, viu? A quarta coisa interessante que não volta, que jamais volta, o que é, pastor? Está em Colossenses, no capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aí o texto diz assim, aproveitai as oportunidades. É a quarta coisa que não volta. Para você não esquecer, primeiro, o vento, certo? Segundo, o tempo. Terceiro, a palavra. Quarto, a oportunidade. Então, eu entendo que uma oportunidade perdida não se repetirá. Mesmo que venha uma outra oportunidade, não será a mesma, certo? Quantas pessoas tiveram oportunidade para aceitar Jesus e não aceitaram, e sua vida foi ceifada, né? Numa semana, no outro dia, enfim. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade no tempo oportuno? E claro que existem algumas razões que não teve como, mas às vezes, meus irmãos, a oportunidade. É claro que talvez teremos outras oportunidades, mas nós não podemos esquecer a oportunidade, né? A oportunidade que Deus nos dá, a oportunidade de cercarmos a sua mesa, né? E entrarmos no campo da adoração, a oportunidade de sermos mais crentes, a oportunidade de servirmos ao Senhor com mais alegria, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades. É na igreja, viu? É no ministério, é na nossa vida cotidiana, é no emprego, é no trabalho, certo? A oportunidade nós não podemos jamais desperdiçar. Por isso que Paulo está dizendo em Colossenses 4:5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades,
né? Para pregar, para ministrar a palavra, para resgatar vidas, para orar por aqueles que precisam, oportunidade para liberar perdão é muito importante, né? Oportunidade para se abraçar, oportunidade para amar, oportunidade para fazermos o bem, certo? Então, concluindo aqui o nosso raciocínio, entenda que Deus, ele é o dono do vento, certo? Deus, ele é o dono do tempo. Deus, ele é o dono da palavra. Deus, ele é o dono das oportunidades, ok? Então, você, eu, nós precisamos aprender a sentir o vento, aproveitar o tempo, guardar a palavra e viver as oportunidades, tá bom? Deus abençoe, gente. Até o próximo encontro. Fique com Deus, tá?